Bom, recentemente eu terminei a leitura desse livro aqui, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, onde ele pega desde a época dos Homo sapiens e tudo que eles faziam para sobreviver. O Homo sapiens ele era uma criatura em que ele dependia muito do grupo dele para se manter vivo. E não é à toa que hoje em dia as pessoas têm uma necessidade de um pertencimento social que eu muitas das vezes não considero normal, mas eu tenho que entender que é normal porque os nossos antepassados de milhões de anos atrás, eles dependiam do seu grupo para sobreviver. Então você ser exilado e ser isolado de um grupo era quase um decreto de que você não existiria há pouco tempo a partir dali, porque você morreria, porque sozinho você não teria condições de se alimentar, você não teria condições de caçar, e você provavelmente não conseguiria ter uma interação social e não conseguiria reproduzir, então a sua linhagem terminaria ali. Então a exilação de um grupo era basicamente você simplesmente perder tudo que você tinha e você morrer e não conseguir passar os seus genes adiante, a não ser que você achasse um outro grupo. E eu entendo boa parte das pessoas que têm uma forte dependência de aprovação social, mas isso hoje em dia eu vejo que é algo muito manipulado, cara, que tipo, as redes sociais não são que nem antigamente. Antigamente você era, não existia celular milhões de anos atrás, então as pessoas necessitavam ter interações sociais umas com as outras, entendeu? Muitas das vezes um homem precisa da sua parceira para crescer economicamente, muitas das vezes um homem precisa dos seus familiares para lhe ajudar em um momento de crise, entendeu? Tipo, acontecer alguma coisa, os seus familiares vão lá, tipo, você sempre vai perceber que esse movimento de grupo sempre vai existir, seja no seu grupo familiar, seja no seu grupo em volta da sua casa, sua vizinhança, e seja em qualquer outro tipo de terreno, qualquer outra coisa assim do tipo, porque as coisas elas acontecem. E um grupo, ele é basicamente a mais alta aprovação social de que uma pessoa é bem aceita socialmente, é uma pessoa que ela consegue se encaixar em diversos tipos de grupo. Então, por isso que eu sempre vou reforçar aqui para você ter uma boa comunicação, para você ser uma pessoa que se coloque em situações sociais e consiga manejar as pessoas à sua volta. Porque quando eu digo manejar as pessoas à sua volta, não estou me referindo à manipulação, não estou me referindo a nada do tipo. Eu me refiro inteiramente a você ser uma pessoa sociável e que consiga se encaixar em grupos mesmo que você não seja daquele grupo. E que no futuro é uma habilidade muito útil para você, entendeu? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de interações sociais, você é uma pessoa que não consegue se abster, não consegue se conectar com outras pessoas com facilidade, você sempre vai passar uma dificuldade muito maior ao decorrer da sua vida, sabe por quê? Porque em algum momento, quando você se colocar em um novo ambiente, você não vai conseguir fazer amizades. E se você for uma pessoa que tem a facilidade de se comunicar e de se conectar com outras pessoas, sempre quando você se colocar em um novo ambiente, as pessoas terão um certo carinho por você. Pô, o Paulo é legal, pô, o fulano é aquilo, o fulano é isso, entendeu? Então, você saber se colocar e saber se portar nesses ambientes é muito mais importante do que você simplesmente sair se colocando em um monte de ambiente que ninguém vai lembrar de você, entendeu? Você simplesmente se colocar em um lugar, gerar recorrência, as pessoas olharem para você, e isso vai gerar uma identificação que as outras pessoas não teriam se você não frequentasse aquele ambiente. Então, é questão de você saber que o ser humano é um animal social. E você tem que saber quais são os grupos que você deve se encaixar, você tem que saber como se encaixar e o que você deve fazer para se encaixar. Essa foi uma das principais lições que eu aprendi com o livro Sapiens, entendeu? O ser humano depende do grupo. E segundamente, cara, o homem, hoje em dia eu percebo assim, o ser humano do sexo masculino, eu percebo que ele tem uma fragilidade muito enorme diante do jogo da vida, entendeu? Porque há milhares de anos atrás, a gente necessitava caçar. A gente tinha que caçar para sobreviver e só ficavam com as fêmeas aqueles que eram mais fortes, mais ambiciosos e mais corajosos também, que eram literalmente os homens que eram os líderes do grupo. Então essa disparidade de que sempre o líder do grupo sempre teve a maioria das fêmeas, enquanto o peão do grupo ele nunca teve muitas fêmeas à sua disposição. Isso sempre aconteceu, isso sempre aconteceu. Não é porque você olha hoje que o cara que tem muito dinheiro, o cara que tem muito status social, as mulheres estão correndo atrás dele, e você que é um peão trabalhando por um salário mínimo, não tem muita mulher correndo atrás de você. Cara, isso é normal, isso sempre vai acontecer e não importa a situação econômica, o mundo pode explodir, o dinheiro pode deixar de existir, mas as mulheres sempre buscarão aquele que tem mais bens e mais status social, entendeu? Significa que é o primeiro homem na sua hierarquia social. Elas sempre vão buscar isso, independente de qual for. E eu vejo hoje em dia que é um cenário onde existe muita abundância, tanto de parceiras sexuais também na vida, mas também de dinheiro, mas também de informação, mas também de saúde e de várias outras coisas. E o homem hoje em dia ele não tem a necessidade de ser uma pessoa agressiva para conquistar o que ele quer. Ele não tem mais que caçar, ele não tem mais que se colocar em situações extremas para sobreviver, para se provar pro seu bando. Então, cara, hoje em dia o homem ele passa por uma vida muito mansa. As pessoas podem achar que não, mas se você leva a vida num país onde é possível você ir no mercado comprar comida, se você leva a vida em um país onde você consegue andar livremente durante o dia, se você leva a vida em um país onde você tem o poder de escolha. Eu posso ir então canto, eu posso comprar aquilo porque eu quero e se eu quiser, e se eu não quiser, eu não compro. Entendeu? Existem muitos países por aí que não tem isso. Existem países que não tem Suíça, tipo Cuba. O pessoal fala muito dos Estados Unidos, eu vou citar Cuba aqui. Cuba, ela não tem um sistema de saúde adequado. Existe muito país que não, como você não vai conseguir ascender economicamente, mesmo se você trabalhar muito. O Brasil, isso é possível. Tipo Cuba, eu vou citar Cuba bastante aqui. E existem países que você não consegue, nem mesmo se você tentar muito. Que são países que estão quebrados e estão em uma situação com muita fragilidade. Tipo a Coreia do Norte, entendeu? Então, cara, o Brasil, ele deixa de reclamar do Brasil. O Brasil é um lugar que ele sim pode te gerar um certo conforto na vida se você buscar estudar e buscar se especializar e buscar entender como funciona o mercado e tudo isso que está acontecendo na sua volta.
Você vai conseguir mudar um pouco o seu contexto. Eu não tô falando que você vai terminar sua vida milionário, mas se você for uma pessoa que não for minimamente burro, você vai conseguir crescer socialmente e economicamente na sua vida. Porque hoje em dia existem várias ferramentas facilitadas para isso. Cara, o negócio é que as pessoas elas acabam se prendendo muito a uma ideia. Eu entrei na empresa, vou ficar lá até o final da minha vida. Eu acho isso muito errado. Mas assim, hoje você tem uma abundância não só de tudo, de saúde, de parceiros sexuais, não, mas de trabalho. Você pode trabalhar, você pode buscar, você pode fazer o seu trabalho, porque muitas poucas pessoas falam hoje em dia, mas isso é um assunto para outro vídeo, entendeu? Então eu não quero me colocar muito aqui nesse assunto, nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui eu tô falando sobre a minha leitura de Sapiens, entendeu? Então, cara, hoje existe muita facilidade, e por existir muita facilidade, os homens se tornaram cada vez mais moles. E essa questão dos homens se tornarem mais moles, eu acabei ficando, meu Deus do céu, cara. É um negócio muito doido e você imaginar que os homens foram, conforme a gente foi ganhando facilidades com o decorrer dos anos, os homens foram amolecendo. Tipo, foi meio que uma lavagem cerebral que aconteceu com a gente. Tiraram as dificuldades da gente e a gente acabou dando menos valor pra coisa na vida. Hoje em dia, nunca existiu tanto homens com tanta depressão, nunca existiu homens com tanta ansiedade, nunca existiu homens tão perdidos na vida como existe hoje, entendeu? Sendo que a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem abundância de quase tudo, de informação, de saúde e de várias outras coisas, entendeu? Então, cara, ao depender do seu contexto econômico, você tem que entender. Se você preferia ter nascido mulher no Irã, é uma pergunta que você tem que fazer, do que se você tivesse nascido homem no Brasil, entendeu? Então, cara, é esse o contexto econômico que eu quero entender. Você pode estar em um país que você pode ir no mercado e ver os preços altos, mas você tem a capacidade de trabalhar para você conseguir fazer alguma coisa na sua vida. Enquanto uma mulher no Irã, ela não tem essa capacidade, você tem que ter essa ciência. Enquanto uma pessoa que está presa em Cuba e que não tem dinheiro, ela não tem a capacidade de sair de Cuba. De Cuba. Você tá entendendo? Você tá entendendo o meu ponto aqui nessa questão? Se você trabalhar, se você juntar o dinheiro, pode ser ralado, você consegue comprar uma passagem aérea e consegue ir para outro país. Se você fizer alguma coisa, você consegue sair daqui. Se você fizer um trabalho muito bem feito, você consegue crescer dentro de uma empresa ou simplesmente você consegue galgar posições para você pegar um cargo em outra empresa. Então a vida ela acontece dessa forma. Eu vejo o Brasil ainda como um país muito bom. Você pode ver todo mundo reclamando. Todo mundo que reclama, ninguém sai daqui. Ninguém sai daqui. Todo mundo reclama do Brasil, mas ninguém sai daqui. Todo mundo quer ficar aqui. Se todo mundo quer ficar aqui é porque aqui tem alguma coisa de bom. Existe alguma coisa de bom aqui ainda que ainda faz as pessoas ficarem aqui. Então eu acredito que você não deve dar ouvido a essas pessoas. Se você, principalmente, é homem, você não deve se baixar a cabeça completamente e entender que o mundo tá perdido, o Brasil tá perdido, isso tá perdido, isso tá perdido, aquilo tá perdido. Não. Pra mim, isso não existe. Se você é homem, você tem que entender. Cara, eu posso estudar, eu posso treinar, eu posso melhorar minha vida devagar. Você só tem que entender que as coisas acontecem devagar, entendeu? E o ser humano, ele já passou por várias revoluções e crises serão coisas que vão acontecer. E você provavelmente tem um avô, uma avó, uma tia, alguma coisa assim, que simplesmente morava no interior ou morava em outro país e vieram pra cá sem garantia de nada. Os avós vieram do interior pra cidade sem saber aonde iam ficar. Hoje em dia, eles estão a casa. Hoje em dia eles têm um lugar, hoje em dia eles têm dinheiro para sobreviver. Então, cara, não importa a crise que você passa, se você tiver saúde, se você conseguir passar por ela vivo, você vai conseguir vencer qualquer crise que um país passe. E se você não conseguir vencer a crise desse país, você vai conseguir sair dele, entendeu? Então, é basicamente isso. É isso que eu tô falando, as crises acontecem no mundo, as revoluções acontecem. Existiu a revolução agrícola, a revolução industrial, a revolução tecnológica que está passando por esse momento. Cada vez mais cedo estamos passando por cada vez mais revoluções. A revolução agrícola, ela mudou completamente o estilo de vida dos seres humanos naquela época. A gente deixou de ter que ficar se movimentando e começamos a ficar em locais fixos, entendeu? Porque a agricultura ela precisava de um cuidado extremo e ela simplesmente existia só em um local. E era um local onde você tinha um plantio, você tinha que cuidar do que você plantou. Aí depois existiu a Revolução Industrial, onde as coisas deixaram de ser artesanais e se tornaram movidas à indústria, onde era um trabalho extremamente maçante, não somente para as pessoas, mas também para as fábricas também, né? Onde era um trabalho extremamente maçante e repetitivo e que tirou completamente a força da mão de obra artesã da época, entendeu? Tipo, as pessoas que dependiam muito de trabalho manual perderam para a fábrica e tiveram que se submeter a trabalhar nas fábricas mesmo contra a vontade, porque o mundo estava acontecendo naquele momento. Então o mundo ele conseguiu ter uma capacidade produtiva cada vez maior, entendeu? Só que as pessoas elas demoram um pouco para conseguir acompanhar esse boom econômico. E hoje em dia, nesse momento, está acontecendo a revolução tecnológica. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a revolução industrial. As pessoas demoram para se acostumar com o que está acontecendo. E elas demoram para entender o que está acontecendo também. Hoje, há 5, 6 anos atrás, nem todo mundo tinha coragem de colocar a cara na internet. Hoje em dia já é muito mais normalizado. Então, com o passar dos tempos, entendeu? Você vai entender que as crises vão vir, as revoluções vão vir, elas vão existir. E você simplesmente, como ser humano, tem que ter a capacidade de se adaptar. Porque, embora aconteça essas coisas, sempre quando acontece, a nossa vida fica intrinsecamente mais fácil. Você acha que é mais fácil a vida em 2000 e pouco ou em 1900 e alguma coisa?
Então, esse é o questionamento. Em 1900 e pouco você não teria acesso ao Wi-Fi. Em 1900 e pouco você não teria o acesso à informação que a gente tem hoje. Você provavelmente não teria acesso aos tipos de medicamento que nós temos hoje, entendeu? Então, cara, o contexto do mundo, ele acontece dessa forma. E não cabe você ficar se remoendo ou ficar chorando aí, sentado, e ficar simplesmente esperando as coisas caírem no seu braço. Você simplesmente tem que levantar e tem que buscar aquilo que você quer. Então, uma coisa que esse livro me ensinou foi isso. A gente já passou por tantos períodos difíceis, o ser humano já passou por tantos períodos difíceis, e mesmo assim ele sobreviveu, é porque ele tem um motivo para ser forte. É porque o ser humano, ele é forte, entendeu? Então, todas as vezes que você pensar, cara, a vida tá difícil, a vida não tá o quê, você tem que olhar pra você mesmo. A minha vida realmente está difícil. Eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços, eu tenho uma mente saudável, eu consigo fazer atividade física, eu consigo me alimentar bem, com regularidade, entendeu? São coisas assim que você deve levar em conta na sua vida. Porque se você for simplesmente um homem chorão ou uma pessoa chorona, você simplesmente vai olhar para para todas as coisas que estão acontecendo nesse momento e você não vai saber muito bem o que fazer. Então você vai ficar só reclamando. Ah, o Lula isso, ah, o Bolsonaro aquilo, ah, o Flávio Bolsonaro, o Lula, o Renan Santos. Cuida da sua vida, cuida de tudo que está acontecendo com você. Você está cuidando da sua saúde, você está fazendo atividade física, você está cuidando do seu dinheiro, você está cuidando do seu trabalho, você está cuidando das coisas, você está cuidando de você, ao invés de ficar só pensando e vendo essa questão negativa, esse polo negativo, essa porcaria de política que existe no Brasil, entendeu? Cara, você tem que cuidar da sua vida. O seu salvamento vai ser responsável por você. Você não tem que esperar político, você não tem que esperar nada. Você não tem que esperar nada de ninguém. Os seres humanos no passado não esperavam tudo de seus líderes, entendeu? Eles simplesmente, quando queriam comida, eles saíam para caçar. Eles simplesmente, quando queriam comida, começavam a plantar alguma coisa em algum espaço, entendeu? E simplesmente cuidavam e faziam aquilo a partir daquilo ali. Então, cara, você não tem que esperar tudo de um político hoje em dia. Que eu vejo muitas vezes, parece que um político vai salvar a vida da pessoa. Não vai, não vai, cara. Você tem que escolher bons políticos e tudo, mas ele não vai salvar a sua vida. Então você tem que ter essa ciência de que o mundo acontece dessa forma, entendeu? Esse livro aqui, ele me ensinou que a gente já passou por períodos dificílimos e mesmo assim estamos aqui hoje em dia. Então, cara, você não tem que ficar baixando sua cabeça para qualquer desafio no seu dia a dia, entendeu? O seu patrão é chato, troca de emprego. Ah, não sei o que, peguei uma gripe, tô ruim. Não precisa morrer, você vai conseguir se curar, que existe remédio para isso. Ah, tá acontecendo não sei o que, quase todos os problemas hoje no seu dia tem solução. A não ser que, sei lá, você perda uma perna, perda um braço ou perda sua consciência, você pode fazer qualquer coisa. Então, não se limite, porque pessoas só olharam para você e falaram que você é limitado. Tenha consciência de que você pode chegar aonde você quiser, entendeu? E esse aqui é o meu vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para você. Se você gostou desse vídeo, alguma coisa, se inscreve aqui no canal, deixa um like e um forte abraço, tá bom? Tamo junto.